Foi criado bonitão assim na época da Marta. E o currículo de Libras. Na cidade de São Paulo, como nós temos as EMEBs, nós temos, não só as EMEBs, já veremos, mas nós temos um currículo da cidade de Libras. Língua Brasileira de Sinais. Qual é a grande discussão, já está posta logo no começo aqui? É a presença de uma metodologia na modalidade visoespacial. O que é uma pedagogia baseada numa modalidade visoespacial? Libras. Você visualiza no espaço, neste caso, o movimento. O Brasil sempre tentou isso, que um pouco esse começo vai dizer assim, no mundo inteiro era de uma outra forma, era uma cultura mais, para o surdo, oralizada, de tentar fazer o surdo falar, de tentar fazer o surdo se comunicar com algumas falas, de não sistematizado, de tentar fazer com que eles lessem lábios, né, e não é comum ler lábio, né? Ler lábio, para você ler lábio, já tem que ter um dia escutado o som, né? E aí, se você, então, é alguém que já ouviu e foi perdendo, talvez você consiga desenvolver a capacidade de leitura labial, oralismo. Mas não é comum. Não é comum surdos lerem lábios, muito menos desde que nasceram. Então, o uso das línguas, no nosso caso, a defesa é por uma língua brasileira de sinais, que é uma língua, e é preciso ser entendida como língua, e ela é língua. Portanto, conhecer Libras, se comunicar em Libras é falar no sentido, de um outro sentido, né? Mas é assim, é falar, é se comunicar, se comunicar numa língua. É como se fosse aprender uma língua. É tão difícil quanto aprender uma língua. Aprender um outro idioma, uma outra língua, não é simples. Aprender Libras exige a mesma dedicação. E talvez, às vezes, assim, um pouco assim, a dedicação, às vezes, é um pouco mais complexa, porque você tem que decorar um gestual também, né? E Libras tem todo um gestual que é chamado de visoespacial. Enfim, no Brasil, os primeiros passos da educação de surdos tiveram foco na língua oral. A língua oral era um normatizador e era proibido o uso de língua de sinais nos espaços escolares. Assim como já foi proibido escrever com a mão esquerda, assim como já foi proibido tanta coisa no Brasil. Enfim, no município de São Paulo, a educação de surdos data de 1952, com a criação da escola, né, hoje escola Ellen Keller, que fica lá na Aclimação, que é a escola de surdos mais antiga da cidade. Hoje ela tem, inclusive, curso, tem ensino médio, né? É uma escola da prefeitura, é MEBS, ela tem, inclusive, ensino médio hoje. A educação naquela época, 1952, era baseada na língua portuguesa oral e escrita, influenciada pela filosofia educacional do oralismo, que é catastrófico, de certa forma, ao surdo. O oralismo. Que é tentar fazê-lo, eu já falei, né? Tentar fazê-lo falar, tentar fazê-lo ler, tentar fazê-lo se comunicar em língua portuguesa, coisas que o cérebro surdo sofreu. Entre os anos de 88 e 99, foram criadas mais 5 escolas para atender pessoas surdas, né? As escolas especiais. Por isso que elas têm aquele nome ali, ó, aquela sigla, EMEE, Escola Especial. Escola Municipal de Educação Especial. Primeiro com essa sigla. É a Escola Municipal de Educação Especial. A Anne Sullivan, em Santo Amaro, a Neuza Baceto, Zona Leste, Madre Lucy Bray e professor Mário Pereira Bicudo, na Zona Norte. Vera Lúcia Aparecida Ribeiro, na Zona Oeste. A mais próxima de nós aqui, já falei outras vezes, é a escola MEBS, hoje é MEBS Anne Sullivan. Essas passaram por mudanças, e a grande mudança foi a abordagem linguística.
para fazer, aos poucos passaram a fazer uso da modalidade visoespacial. Novo, hein? De 1988 a 89 para cá, 88, 89 para cá. Visoespacial. Usar Libras para subsidiar. O primeiro subsídio nesse sentido nasce nas orientações curriculares em 2008. Este processo acabou levando à implementação da educação bilíngue. Da educação bilíngue na cidade de São Paulo. E por isso, as escolas especiais, as EMEs, escolas especiais, passaram a se chamar EMEBs. A gente aparece logo na sequência. Ou já apareceu. Não. As EMEBs. Então, aquelas escolas todas se transformaram em EMEBs. Escolas municipais de educação bilíngue para surdos, com S maiúsculo, né? EMEBs. Escolas municipais de educação bilíngue para surdos. Olha, são escolas pequenas, sabe? Escolas pequenas no sentido de poucos alunos. Ela busca agregar os surdos. Entretanto, como ela é conhecida por ser uma escola que agrega essas diferenças, ela tem muitas crianças com outras deficiências, entende? Então, as EMEBs também são conhecidas como escolas inclusivas, né? E, se você passar no concurso, você pode escolher lá, mesmo não sabendo Libras, nem nada, você pode escolher lá. Só para saber. Em 2011, foi publicado o decreto que criou as escolas de educação bilíngue para surdos, as EMEBs, e este mesmo processo, então está escrito aqui, né? Eu nem vi. As EMEBs foram criadas, então, nesse decreto, e no mesmo decreto foram criadas 2 escolas polo bilíngue para surdos e ouvintes. Uma que eu fui diretor, né? Uma no Céu Capão Redondo, na Zona Sul, e a outra no Céu São Rafael, na Zona Leste. Já falei delas aqui, das duas, né? Inclusive, para quem quiser, falaria assim, você quer fazer curso de Libras? Vai lá, é só ir lá, na escola tem, no Céu tem, é só ir lá e se informar, é de graça. E tudo mais, e é importante. No Céu Capão, dentro do Céu Capão, na IMEP, ou lá na Zona Leste. Totalmente gratuito, escola pública. Totalmente. São os seus horários, mas tem alguns horários lá. Eles são cursos para a comunidade, né? E para as famílias. Então, porque as famílias têm que aprender Libras, senão os meninos ficam em férias e não sabem Libras. E já falei essa coisa aqui também, que isso é importante. É importante a continuidade. Não adianta ensinar Libras só para criança. Não adianta nós alfabetizarmos só a criança. É preciso envolver a família. Não adianta trabalharmos na educação infantil só com as crianças. É preciso envolver a família. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Então, foram criadas as 2 escolas polo, né? Coincidentemente, eu fui diretor por muito tempo numa delas. E a cidade de São Paulo reconhece o direito dos surdos a uma educação bilíngue de qualidade que respeite a sua identidade. Qual a identidade? Identidade surda. E sua cultura. Qual a cultura? Cultura surda. É o mesmo de tudo que nós falamos até agora. Tudo. Que acabamos de falar, identidade dos povos indígenas, ou identidade indígena. Ou cultura indígena, que inclusive está na LDB, artigo 26A, nós temos que ensinar a cultura dos povos indígenas ao longo do ano inteiro. Ao longo do ano inteiro. Assim como a história e a cultura negra e africana, do brasileiro, do Brasil. Esta política entende a Libras como primeira língua das pessoas surdas. E o ponto central está neste ponto, né? Visoespacial, que é Libras. Libras é a primeira língua das pessoas surdas. Portanto, língua de instrução, língua de comunicação. Surdo se comunica e aprende língua de instrução. Aprende a partir de Libras. Sem Libras ele não aprende.
Sem comunicação não há aprendizagem. Aí volta lá nas crianças migrantes. A criança fala árabe. Como é que você chama a família, tenta conversar com a família, busca a forma de se comunicar, mas valoriza esta cultura dentro da sua escola? Que apareceu, inclusive, lá, quando estava falando de povos migrantes, assim, a professora pegou e escreveu frases, né, no, sei lá, do banheiro, também em outra língua. Aqui é a mesma coisa. Escrever também no banheiro, se eu escrevo banheiro masculino, eu tenho que escrever lá em libras para a pessoa surda acessar aquele banheiro masculino, nesse caso. E a língua portuguesa, modalidade escrita, segunda língua. Língua portuguesa, modalidade escrita, porque não existe a modalidade oral, né? O surdo, se surdo desde nascença, não fala. Se surdo desde nascença, não fala. Aliás, na nossa escola, eu fiquei lá 10 anos, mais de 10 anos. Mas a nossa escola, nós só tivemos uma menina que, porque ela, quando criança, ela ouvia, então ela desenvolveu leitura labial. Uma única surda, né, ela já era jovem, já era totalmente surda, que lia lábios. Então, você falava na frente dela, ela lia, mas é raro isso. Essa questão da oralidade, de aprender questões orais, é raro também, porque ela só tem porque ela ouviu um dia. Só lia lábios porque um dia ela ouviu, então ela consegue entender a movimentação do lábio conforme o som que um dia ela escutou. E como um dia ela escutou, ela falava também, né? Então ela era surda, mas você falava na frente dela, ficava olhando o seu lábio e ela respondia. E respondia com absoluta precisão. E falava, não o tempo todo. Aliás, falava muito. Mas aos poucos ela também relatava que ela estava, às vezes, em alguns momentos, perdendo a capacidade de falar, porque não ouvia mais. Tudo que você não consegue fazer na completude, você perde. Então, ela estava, às vezes, esquecendo determinadas coisas ou palavras, porque ela não ouvia mais nada, não tinha mais nada de audição. Então, ela estava perdendo a capacidade de falar. Ela não estava conseguindo, às vezes, falar. Já era possível ver, ela era jovem, tinha 14, 15 anos, era possível ver que, em alguns momentos, ela não conseguia falar a palavra exatamente como é a palavra. Alguém poderia falar assim, isso estranho? Não. Isso é natural, né? Talvez, não sei se você conhece, mas pessoas que mudam de país, mudam, sei lá, para os Estados Unidos, só fica se comunicando lá em inglês, esquece o português. Certo? Então, o caso mais interessante aí, que até é engraçado, porque o cara é uma figura engraçada, né? Sei lá se é engraçado, é o Dr. Ray, que nasceu aqui, mas foi criança para os Estados Unidos, virou médico lá, não sei o que lá, ganhando dinheiro, meio que voltou, sei lá se voltou, mas ele já voltou no português todo enrolado. Porque você esquece a sua língua, e como ele já falava inglês, pensava em inglês, você perde, não usa a língua, você perde mesmo. Enfim, língua portuguesa, modalidade escrita, segunda língua. A chave está ali. A chave está aí. Alguém poderia perguntar, pode ter pergunta disso? Pode ter de tudo, né? Melhor falar que vai ter, né? Que aí não cai. Mas é assim, língua portuguesa, primeira língua, ensinaram um surdo, Libras, primeira língua portuguesa, segunda língua. Também aqui vai aparecer assim, L1 é Libras. L2, língua portuguesa, que é língua 1, língua 2. L1, Libras. L2, língua portuguesa. Mas língua portuguesa na modalidade escrita, porque não tem modalidade oral. O surdo não fala. Não tem modalidade oral. O surdo não fala. Segunda língua. Como objeto de ensino na escola. As escolas municipais de educação bilíngue para surdos e os dois polos, destinam-se às crianças, adolescentes, jovens e adultos surdos, com surdez associada a deficiências, limitações, condições ou disfunções e surdo-cegueira.
que eu já disse esta coisa aqui, né? Surdo é surdo. O termo para usar para surdo é surdo. Deficiente auditivo, eu penso que eu sou, sem saber, você deve ser, todo mundo aqui deve ser um pouco. Às vezes eu falo um treco aqui, a pessoa entende outro. Então, um pouco a deficiência auditiva. Isso todo mundo tem um pouco. Ok, se a pessoa está ficando num processo de ficar surda, ela tem naquele momento uma deficiência auditiva. Agora, o surdo, que não ouve, ele é surdo. Ele integra a comunidade surda. Acabamos de falar de comunidade indígena, povos indígenas, comunidade surda. Anderson, para que criaram os dois polos? Para criar duas comunidades surdas. No Capão Redondo, onde não existia exatamente uma comunidade surda. E no extremo leste, em São Rafael... A tribo surda... Então, mas eu falaria assim, tribo, ela falou, eu entendi assim, você estava na faculdade, tinha curso lá de Libras, né? Sim. Só repetir para o pessoal de casa ouvir. E aí, lá entre as pessoas lá, falava a tribo surda. Tribo. Então, tudo bem o tribo aí, sabe? O tribo não serve para a comunidade indígena. Mas tribos urbanas, ele mesmo disse aqui, tem tribo de skatista, tribo de rapper, tribo de... Se tiver tribo dos surdos, normal, tribo também. Do meu filho aqui, eu inventaria a tribo, né? A tribo dos que jogam futebol uma vez por semana. O meu filho aqui, que é adolescente. Mas só andam eles, né? Tudo esquisito, diz que joga bola. Tá bom. Tribo dos meninos esquisitos que jogam bola uma vez por semana. Ou do outro, meu filho, tribo dos meninos que só vivem no videogame. Se deixar, para 24 horas disso. Tribo, vocês, tribo das mulheres que estudam aos sábados. Tribo do Anderson. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Só povos indígenas que não. Povos indígenas são povos e povos muito diferentes entre si. 305 povos na cidade de São Paulo. Surdo. O atendimento é realizado por professores bilíngues com base na pedagogia visual. Alguma aula aí para estar falando disso. Pedagogia visual. Que é assim, então na nossa escola, nós fizemos toda essa discussão, isso vem parar aqui, porque nós discutimos muito isso, e discutimos com a prefeitura a necessidade de implementar uma pedagogia visual. O que é uma pedagogia visual? É que, por exemplo, aqui, né, eu estou dando esta aula, eu poderia dar, como assim, para mim mesmo, blá, 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 e sem isso estar projetado. Talvez para nós aqui não faria, não sei se faria ou não faria diferença, mas para o surdo ter projetado, e, se possível, com imagens, se possível, com imagens, tanto melhor. O intérprete de Libras vai interpretar, eu vou dar a aula, ele vai olhar aqui escrito e as imagens vão auxiliá-lo ainda mais. O que eu disse em alguma aula aí atrás é o seguinte, isto auxiliou pedagogia visual. Isto ajudou os surdos da nossa escola, mas, ao mesmo tempo, quem foi beneficiado foi o aluno ouvinte. Que o aluno ouvinte também melhorou. Depois que nós implementamos isso na escola, o aluno ouvinte também melhorou todas as suas avaliações. Todas. Porque, ao projetar todas as aulas, beneficia o surdo, né, que tem um aguçamento da visão, mas beneficia a todos no final. Todas as ações que nós fazemos de inclusão, na verdade, todas as ações que nós fazemos de inclusão, ela, na verdade, sinceramente, eu sempre falo assim, quem está sendo incluído somos nós, né? Quem está sendo incluído somos nós. Incluídos num universo mais plural, num universo diferente, diferencial e tudo mais. Mas os autistas também, professor, tem muita questão do visual, né? Sim, autistas e outras e a pessoa, outra coisa, posso ir só no campo do Piaget. Ela falou que autistas também se beneficiam, verdade. Mas eu posso ir só no campo do Piaget e já resolver assim, pessoas que não são surdas, nem autistas, nem nada, são típicas. Elas têm uma inteligência visual. Em especial, muitas pessoas têm uma inteligência visual. Eu acho que eu tenho, né? Que, assim, olha, se você passar na minha frente hoje, daqui a 10 anos, se a sua cara não mudar tanto, eu vou lembrar de você, mas daqui a 10 anos eu vou lembrar.
Eu não vou lembrar onde, eu não vou lembrar, talvez. Não. Agora, nome, mano. Não, nome. Porque o nome já é outra inteligência, né? A não ser que você apareça na sua. A não ser que você apareça escrevendo o nome assim. Aí tudo bem, mas nome. Não lembro. Então, beneficia aqueles que têm alguma inteligência visual. Que ela existe. Imagens visuais pela audiovisual. Uso de imagens visuais, Libras, visoespacial, Libras, língua de sinais, da imagem, letramento ou leitura visual. Talvez a outra coisa boa a ser dita, que nem aparece escrito isso, né? A língua brasileira de sinais. Ela é brasileira porque as línguas de sinais, elas são diferentes em cada país. Então, nos Estados Unidos, os sinais são outros. Alguns até se assemelham. Como palavras em inglês e português se assemelham, mas falar a língua norte-americana de sinais é diferente, bem diferente. A língua francesa de sinais, que é base, né, de todas elas, porque é lá que nasceu a comunicação por sinais, é diferente também. Os estudantes surdos, cujos familiares responsáveis optam por matriculá-las nas escolas regulares, estudantes surdos, cujos familiares responsáveis optam por matriculá-los nas escolas regulares, possuem serviços de TIOS e são atendidos no contraturno nas salas de recurso. TIOS é tradutor e intérprete de linguagem de sinais. TIOS, tradutor e intérprete de linguagem de sinais. Então, o que está dizendo? A mãe não quer colocar nenhuma dessas EMEBs, a mãe não quer colocar no polo. Ela quer manter naquela escola mesmo em que ele está. Então, o que acontece com essa criança? Ela vai aprender Libras no contraturno, na SRM, ou da escola, ou de alguma escola da região. Deu para entender? Nós, escola aqui, nós íamos atrás de família por família para levarmos essas crianças para lá. Todas as crianças aqui da região, surdas, elas têm o direito a ter o transporte até a escola, de ida e volta, né? TEC, né? E, enfim. E lá na escola, ela tem na escola polo bilíngue. Tem toda a estrutura, toda. Tem um tradutor intérprete, tem um modelo linguístico. Quem é o modelo linguístico? Professor surdo. Então tem um professor surdo lá. Aliás, eu falei, tem a aula lá aqui no céu, né? De Libras. Se você quiser aprender Libras. Porque quem vai dar aula lá são os professores surdos. O melhor professor para te ensinar Libras é o surdo. É o surdo. Até porque, para você falar com ele, só fazendo Libras. Aí você tem que aprender, senão nem ele fala com você, nem você fala com ele. Que é a mesma coisa. Quem é o melhor professor para ensinar inglês? Alguém que viveu lá e falou inglês lá. Agora, se for igual eu aqui, aprendeu inglês aqui, falo inglês meia boca, ensinar inglês é uma mentira. Por que nós não aprendemos inglês por aí? Porque nossos professores não aprenderam de maneira nativa, não vivenciaram inglês. Então, na verdade, eles não sabem inglês, por isso não conseguem ensinar. Porque a gente aprende mais a teoria do que a própria linguagem, né? Então, a gente fica lá na teoria, porque se sair daqui, o professor também não sabe. Então, a gente não aprende a falar, não aprende a se comunicar, que é o mais importante de qualquer língua, né? Por quê? Porque os nossos professores das nossas escolas não vivenciaram. Esperamos que um dia tenham a oportunidade de vivenciar. Vivenciam, mergulham nessas línguas e vêm ensinar inglês. É verdade, sério. Mas enquanto for desse jeito, nossos professores das nossas escolas públicas e privadas, o inglês vai muito mal porque os professores não viveram a língua. Eles aprenderam e nunca viveram a língua. Então, é difícil ensinar. O melhor professor de Libras é surdo. Não estou dizendo que é impossível o tradutor ensinar, mas, como ele fala, isso atrasa o processo. Okay. A organização e a oferta de educação bilíngue considera língua primeira Libras primeira língua,
Língua portuguesa, modalidade de escrita, língua de instrução, já foi dito, que aparece aqui de novo. Promoção do uso da modalidade visoespacial e das tecnologias, da informação e da comunicação para assegurar o pleno acesso ao currículo. Não sei se eu já disse isso aqui, mas usar as TIC para comunicar aqui. Hoje tem aplicativos, eu não sei, não lembro mais o nome, mas tem uma série de aplicativos que de Libras, né? Você fala para o aplicativo a frase e ele faz o sinal. Você pode ou mostrar ou você fazer, né? Ou você ir aprendendo também com um bonequinho, né? Um bonequinho virtual faz. Né? Organização de práticas educativas que respeitem as especificidades dos educandos e educandas surdos, organização de tempos e espaços que privilegiem as relações entre os educandos surdos, surdos cegos e ouvintes, com a mesma idade e também faixas de idade etárias diferentes, como interlocutores bilíngues. Como diz o currículo, hein? Olha, da mesma idade e também de faixas de idades diferentes, multietárias, com os interlocutores bilíngues, para que sejam usuários da língua brasileira de sinais. Só quando a gente fala de surdo ou cego, né, parece complicado, né? Mas talvez um dos relatos mais impressionantes que eu já ouvi na vida foi de era um senhor já, né? Surdo, cego, mas que ele foi presidente de federação de esporte, um monte de coisa. Ele veio conversar com os nossos alunos, né? Surdo, cego desde que nasceu. Então, como é que aprende Libras do surdo cego? É totalmente diferente. Como é que se fala em Libras com surdo cego? É totalmente diferente. Oferta de esclarecimentos aos familiares sobre os princípios e demandas da educação bilíngue. Trabalhar com as famílias, a fim de que tenham confiança e familiaridade com essa proposta. As famílias surdas, olha, eu falaria que o surdo talvez seja um dos mais difíceis tipos de deficiência a ser aceito pela família. Por quê? Porque a pessoa surda, ela não traz nenhuma característica. Ou seja, você olha para ela, você não sabe se ela é surda ou se ela não é. Porque ela não traz nenhuma característica. É diferente de outros tipos de deficiência. As famílias surdas têm enorme dificuldade em aceitar a surdez. Enorme. Enorme. E na escola onde eu fui diretor, talvez eu tenha dito isso aqui, mas é assim. Às vezes chegavam crianças lá com 10, 11 anos, surdas desde que nasceram, mas pela primeira vez reconhecidas como surdas com 9, 10, 11, 12 anos. Então não é um problema só da família, às vezes é um problema da escola também. E a escola não reconhece crianças surdas. Por quê? Porque ele fica quieto, porque ele faz tudo copiando os demais meninos, porque se pede para ele copiar, a outra professora trabalha com cópia, igual o professor Eugênio, o menino surdo, visualmente, ele copia até com a mesma letra da professora. Visualmente, ele consegue, incrivelmente, copiar com a mesma letra da professora. Talvez a professora chegue e pegue e fale, nossa, que letra bonita. É a mesma letra dela. E aí os meninos chamam o menino, que ele não fala, chama de mudinho. Talvez na reunião de pais a professora fale, mães, seus filhos, uma bagunça terrível, são uma desgraça. Quem sabe se um dia seja igual o filho dela aqui. Às vezes até elogia, porque o menino fica quieto, porque ele não fala. Então, infelizmente, crianças surdas reconhecidas com 10, 11, 12 anos, pela primeira vez, e eram surdas desde que nasceram, frequentaram a vida inteira a escola. Frequentaram a vida inteira a escola. Professor, Oi, amor. você ficou lá aquele videozinho lá daquela criança que era... Ah, sim, verdade. Que fala isso. Libras com cego. Eu não sei, mas é com a mão. É com contato. Não. Cego ele vai aprender braille também, mas ele aprende Libras também. Ele tem que aproximar da outra pessoa que fala, e a pessoa faz Libras aqui e ele vai tocando. Eu falei essa coisa, né?
esqueci o nome dele, que nós levamos lá na escola para falar com a escola inteira, fazer uma palestra lá. Mas o cara foi presidente de esportes, não sei do que, disso, daquilo, um monte de coisa. Ele era surdo-cego. Então mesmo, né? Como ele era surdo-cego desde que nasceu, então ele também não fala, né? Então, ele fazia lá em Libras, a pessoa via ele fazendo em Libras e ia traduzindo lá na hora. E ele contava muitas coisas também, assim, de certa forma, né? Ele estava contando como... É engraçado o jeito que ele contava, porque era ele contando, mas é duro, né? É uma vida dura, né? É uma vida difícil, né? E ele era casado com uma mulher surdo-cega também, então ele fazia piada dessa coisa e tudo mais. Ele falava que as pessoas perguntavam, então como é que vocês fizeram filho? Como é que vocês acharam um ou outro lá na hora de fazer filho? Então, é como se os deficientes não fizessem sexo, é como se os deficientes não se relacionassem, é como se os deficientes não fossem seres de outro planeta. Ele fala, não tivesse uma vida social. Pode falar, mano. No filme, a mãe não cresce nem na frente. Ah, sim. Sim. E no filme que ela está falando que está lá nos vídeos complementares, acho que é o Som do Silêncio, uma coisa assim. Que é um videozinho curto, assista lá depois, vídeos complementares, está no sala de aula. A mãe não quer que a criança... isso aí, começa com essa coisa, né? Que aqui na escola nós tínhamos muito isso. E que eu falo mais, os meninos surdos, quando chegavam à escola, na hora que eles chegavam, eles não queriam ser vistos como surdo, entende? Porque não tinham uma identidade surda. Então você via menino surdo, com fone de ouvido, sabe? Para não mostrar para ninguém que é surdo, mas não estava ouvindo nada. Mas usando fone de ouvido o tempo todo para não mostrar. Só depois, na nossa escola, como os surdos, eles tinham um status, assim, de estrelas, assim, né? Porque como tinha Libras para todo mundo queria testar com os surdos para ver se ele estava conseguindo se comunicar. Então, os surdos tinham um status de estrela lá. Aí eles começavam a entender que ser surdo, tudo bem, legal e importante. Um outro exemplo também, nós tivemos um surdo, um menino surdo, que é das histórias mais incríveis e emocionantes que já tive na vida, assim. A Prefeitura de São Paulo tem um programa chamado Parlamento Jovem. Nós fizemos todo um processo, o ano inteiro, com os alunos surdos do ciclo autoral, grandes já. Eles criarem propostas para colocar no orçamento da cidade, que era Parlamento Jovem, é isso. Proposta para colocar no orçamento da cidade, você inventa uma e concorre lá. E aí nós fizemos umas 3 lá, eles fizeram, né, com os professores, umas 3 propostas. Uma das nossas foi vencedora. Uma das 3 que eles fizeram surdos, foi vencedora. Então, o nosso vereador, eles ficaram 3 dias lá na Câmara, lá, e vendo a Câmara, aprendendo o que faz o vereador, nosso vereador era surdo. E aí ele foi lá na Câmara Municipal para todo esse dia surdo. Foi tudo diferente na Câmara, sabe? Porque a Câmara teve que mudar todo o processo, que eles estavam nos falando assim, a Câmara nunca considerou ter um vereador surdo, ter uma pessoa surda aqui. Então, a Câmara não estava preparada com tios, né, com tradutor e intérprete, com nada. Teve que mudar toda a estrutura. A presença do surdo, mas as pessoas com deficiência, a presença da diversidade nos traz riqueza, nos traz outras formas de ser, de aprender e tudo mais. Nos traz outras formas de ser, de aprender e tudo mais. É isso que nós temos que aprender. Quem está sendo incluído, na verdade, somos nós, não eles. Esse menino, eu lembrei da história desse menino só para falar o seguinte, esse menino depois, ele terminou o ensino fundamental, ele foi lá vereador, foi demais essa história, mas ele terminou e de vez em quando ele apareceu na nossa escola para contar um pouco a sua saga, né? Que é a sua saga no ensino médio. Aí ele falou que um dia, na escola dele aqui perto, ele chegou atrasado à escola de ensino médio. Porque a escola de ensino médio era um pouco assim, não estava nem aí para os surdos. A escola do estado, não estava nem aí. A mãe dele era uma pessoa, e ele também era um menino, né, corria muito atrás. Eles eram ignorados lá, atrás dos direitos e tudo mais. Ele falou que um dia ele chegou atrasado à escola, o ônibus quebrou no caminho, chegou atrasado à escola. Aí ele chegou lá, portão fechado. Não é que não deixaram entrar, ela falou aqui, não deixaram entrar, não é que não deixaram entrar, portão fechado. O que tinha?
Sabe, porteiro eletrônico. Esse que você aperta e você fala. Não, ele é surdo, ele não fala. A única alternativa é apertar. Ele foi lá, apertou. Então ele falava, nos falando em Libras, né? Ele falava assim, eu percebia que tinha alguém falando, porque ele botava a mão e o negócio vibrava. O negócio dava uma vibraçãozinha assim, ele percebia que tinha um som saindo. Mas como ele não consegue falar, ele não fala, ele não conseguia se comunicar, ninguém abriu o portão. Então, como é que a sociedade ainda não está preparada para essas várias outras aprendizagens? Então, esclarecer a proposta, a demanda. Nós já vimos outros documentos do próprio Cefaz dizendo que nós temos que esclarecer os direitos e deveres, de direitos em especial, dessas pessoas, articular o trabalho de quem atua na educação bilíngue com quem é tradutor de Libras. Outra questão, na nossa escola, muitas vezes todos os professores tinham contato com os surdos. Porque, olha, o professor, vamos pensar assim, o professor está lá no 6º ano, tem um surdo na sala, 2 ou 3, tem um surdo na sala, ele já tinha que fazer uma aula que ele já não estava muito a fim de fazer. Porque antes ele metia na lousa e tacava de pau. Aí mexe com o professor, porque ele tinha que fazer um treco para projetar. Então, é um processo que também não foi fácil encontrar os professores afim, convencê-los e tudo mais. Porque aquele professor Eugênio, acostumado com a lousa, taca-lhe pau na lousa, ele teve que parar com isso para projetar, por exemplo, e explicar a partir da projeção. E aí, ao projetar, não é só projetar e blá, blá, blá. O intérprete, aí tem um outro adulto na sala. E tinha professor que já não gostava, mas tem que ter. Que assim, é outro adulto que pode julgar. A minha aula está sendo uma desgraça. Os professores que davam boas aulas achavam ótimo. Só que o intérprete de Libras, você precisa conversar com ele antes. Não é assim que sai traduzindo do nada. Entende? Você tem que conversar, porque tem termos que você pode usar que não tem tradução. Que ele precisa pensar, às vezes até pesquisar, para ver se encontra a forma correta de trabalhar aquilo. Aquele termo, às vezes é um termo, ainda mais, sei lá, pensa em ciências. O professor fala, sei lá, bacilo, não sei do que lá. O cara tem que ver se tem se já existe um sinal para o bacilo de Koch, sei lá, para alguma coisa, ou se não tem, senão você vai fazer letra por letra. Bacilo de Koch, letra por letra. Entende? Tudo isso. Então, o currículo de Libras está organizado de forma a promover a consolidação da competência. Aqui eu quis deixar, porque fala as mesmas coisas de língua portuguesa. Promover a consolidação da competência linguística em Libras pelos estudantes surdos. Agora, tira Libras e coloca língua portuguesa. É a mesma coisa. Competência linguística em língua portuguesa. O objetivo da educação infantil é permitir que bebês e crianças surdas possam ter um ambiente que permita o desenvolvimento de bases precursoras para a aquisição da Libras. Para tanto, a base primeira será a construção de ambiente comunicativo propício à aquisição de Libras. Olha, pega isso daqui, educação infantil, tira a palavra Libras e coloca em língua portuguesa. É a mesma coisa. Está dizendo a mesma coisa. Está falando para o estudante que é ouvinte, que é típico, que é ouvinte. Tira a palavra Libras e coloca a língua portuguesa. É a mesma coisa. Nós temos, na educação infantil, que criar ambiente que permita o desenvolvimento das bases precursoras para a aquisição da língua de sinais. Sim, para o surdo. Mas para a criança ouvinte, criar um ambiente que permita o desenvolvimento da base precursora para a aquisição da língua portuguesa. Que ambiente é esse? É ambiente que eu leio todos os dias, que eu escrevo para eles, me interessa se beber, que eu tenho coisas escritas na parede, que eu mude essas coisas escritas na parede para eles lerem outras coisas, para eles terem curiosidade. É isto. Aqui eu trago a Libras, porque o meu estudante é surdo, eu trago a Libras. E o tempo todo, quanto mais eu trouxer, se for língua portuguesa, quanto mais
Língua portuguesa eu trouxer para a escola de maneira diversificada, contando histórias, vários jeitos de contar história, de falar, de escrever com letras diferentes, escrever usando várias formas de letra, né? Tanto melhor para o aluno ouvinte. Libras, a mesma coisa. Por isso que eu preciso do surdo na sala, para ele, surdo, conversar com crianças surdas e falar de si, da sua experiência, dos seus saberes, como ele aprendeu, ele se comunicar, a criança surda ter esse referencial. No ensino fundamental, levando em consideração o grande número de crianças surdas que chegam à escola, olha o que está escrito. Ensino fundamental, em consideração, grande número de crianças surdas que chegam à escola sem língua adquirida, Libras, um pedaço disso é só para dizer assim. Um pedaço disso é dizendo assim, as crianças pequenas na educação infantil também não são identificadas como surdas. Um pedaço é isso. Vão à escola, o professor nem sabe se é surdo, se não é, porque não se comunica com essa ou com essas crianças. Professor, logo no fundamental também não vai ser alfabetizada, né? O surdo não é alfabetizado, pensando se ele tiver a primeira língua, a língua portuguesa, ele não é alfabetizado nunca. Nunca. Ele faz cópias perfeitas. Se ele tiver sentado aqui um surdo, e ele receber um comando, ou então ele entender, sabe que o surdo, ele copia modelos que estão perto dele, entendeu? Ele olha para o lado, o colega está copiando da lousa, então para eu fazer isso, ele começa a fazer a mesma coisa. Se olha no caderno dele, se eu projetar assim, é capaz de copiar com esses mesmos desenhos aqui a letra. Fica igualzinho aqui. Se eu escrever assim, ó, tudo torto assim, ele faz com essa mesma letra, assim, se ele percebe que é para copiar isso aqui. Porque ele tem uma inteligência visual. Ele, por ser surdo, né, desenvolve muito a questão de outros sentidos, né? Do sentido da visão, então. Então, muitas vezes ele chega sem língua, porque na educação infantil nós escola, também, não só a família nega. Às vezes a escola também não o identifica como surdo. O foco é a permanência da consolidação da competência linguística a ser desenvolvida em conjunto com os objetivos de domínio da consciência metalinguística da Libras. Tira Libras, coloca a língua portuguesa, que é a mesma coisa para o ouvinte. Consciência linguística. A palavra meta significa para além, além da língua. Uma criança sabe falar, ela não precisa ir para a escola para aprender, uma criança ouvinte. Ela não precisa ir para a escola para aprender a falar. Ela já aprende no dia a dia. Por que ela aprende no dia a dia? Porque conversam com ela. Ela precisa de modelos falantes perto dela. Eu mesmo já devo ter dito aqui um pouco assim. O exemplo é só para ficar mais elucidativo. Mas assim, eu tô com bebês. Eu assumo uma turma de bebês que ainda não falam. O que eu preciso fazer? Eu preciso falar, conversar com eles o tempo todo. Se eu sou alguém quieto, eu não sirvo, né? Se eu sou alguém quieto, eu não sirvo para trabalhar com bebês. Bebês é para você conversar com eles o tempo todo. Porque o que você quer desenvolver neles? A fala. É lógico, você quer que eles andem também. Então, aí você usa a M-Pickler para andar. Se você quer que eles andem, você tem que andar perto deles e desafiá-los a ficar em pé. Portanto, eles vão cair e levantar. Bebê, cair e levantar. Bebê, cai e levanta. Bebê, cair e levantar. É isso aí. Eles vão cair e levantar. Eles têm que cair e levantar. Eu já disse isso também. Creche, que era só cuidar no passado, nem pedagogo tinha. As salas eram cheias de berço. É cada criança no seu berço. Hoje, as creches não têm nenhum berço, nem pode ter. Agora, eu também disse, em 2002, quando a Marta tirou a creche da assistência social, 2002, e colocou as creches na educação, os professores queriam os berços, porque é mais fácil. Só que berço não traz desenvolvimento. Berço não traz desenvolvimento. Que eu preciso fazer. Eu aprendo fazendo. É um dos pilares da educação. Aprender fazendo.
criança ouvinte. Eu preciso colocá-la em contato com a língua de 1000 formas possíveis e inventar ainda. Sair inventando também. Esses dias eu fui visitar, algum dia desse, fui visitar uma escola e vi os livros, assim, num expositor de livros, mas os livros estavam maltratados. Você pensa duas coisas. Se forem as crianças maltratando, é bom. Só que não parecia, né? Parecia que esses livros estavam abandonados lá há muito tempo, que as crianças até passavam longe deles, com medo daqueles livros empoeirados, que estava cheio de poeira, sujo. Estranho, hein? Se ele tivesse usado, sem poeira, mas usado, rasgado, maravilha, que maravilha. Que sonho até. Rasgado, nenhum problema. Agora, a escola está ativa, o treco está cheio de poeira, o livro está todo, as crianças passam até longe, com medo de pegar alguma doença daqueles livros lá. As crianças começam a pensar, isso daí é um livro, deve ser um treco que passa doença. Olha esses livros, que desgraça. Eu posso já ter contado essa história aqui, né? Um dia eu estou nessa escola, Paulo Bilingue para surdos. Eu estou passando assim, ó, andando assim no corredor, e do nada eu olho para dentro da sala, olha assim, para dentro da sala, assim, eu estou andando, olhei para dentro da sala. Eu passei pela porta da sala, e eu vi alguma coisa estranha, passei da porta. Eu voltei assim, ó. Quando eu cheguei, eu parei assim na frente da porta, olhando pro chão, falei, não pode ser. Não, porque assim, não pode ser. Nem pedi licença para o professor, eu era diretor. Nem pedi licença para o professor. Entrei na sala, que foi o resgate do soldado Ryan, sabe? Tipo um filme, assim. Eu assim, falando, acho que eu estava falando um pouco alto. Não pode ser, não pode ser. Eu entrei na sala sem pedir licença. O professor ficou me olhando, os alunos ficaram me olhando. Eu fui lá, no pé da mesa, tirei o soldado Ryan, o livro. Falei, não pode ser. E eu, peguei o livro, tirei o livro lá de baixo do pé, porque o livro estava de calço da mesa. Uma escola de criança, livro de calço. Fui lá, resgatei o livro, fiquei, não pode ser. Estava ficando. E os meninos tudo olhando para mim. E eu assim, Na hora que eu me dei conta, eu estava na frente da sala inteira. Falei, pessoal, um silêncio absoluto. Falei, vamos cuidar dos livros. Coitada, por quê? Não sei se foi, não sei se foi ela, né? Não sei se foi ela, né? O pessoal, aí, ó, isso é linear também. A gente acha que diretor só serve para dar bronca. Mas só o meu espanto, eu não sei se foi ela, não sei quem foi, mas só o meu espanto e o que aconteceu ali naquele 1 minuto ali, acho que levou todo mundo a ficar de boca aberta. Falou, não vamos fazer isso não, senão o homem não vai ficar bom, o homem está muito louco e tal. Mas isso nos levou a conversar com a escola inteira. Mas não é com a professora, isso é conversar com a escola. Porque isso não pode ser uma coisa que só a mim eu fico indignado. A escola inteira tem que ficar indignada com um treco desse. Meu Deus, um livro de calço, não interessa que livro é. Livro de calço não serve. E aí você está dizendo para todo mundo também, olha, livro é calço. Livro é para você enfiar, não é para ler, é para você enfiar debaixo de um móvel. Não é isso. Livro é algo, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, debaixo de 7 chaves, vai ter que ler. É isso. Então, desenvolvimento de uma consciência metalinguística, da língua, do uso da língua, da importância da língua. Que, de novo, olha, se eu estou com um livro enfiado de calço de uma mesa, está dizendo que isso não é importante. Isso não tem nenhuma importância. E eu digo, professor, mesmo que você não leia, você seja um desgraçado que não leia. Que eu leio. Mas se você não lê, pelo menos finja que lê. Já que você é professor, finja que lê. Carrega um livro debaixo do braço. Finja que lê.
E para as crianças é importante. Olha aqui, olha, para saber mais sobre a língua brasileira de sinais. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos garante às diversas comunidades linguísticas do mundo o direito de manter suas línguas, culturas e nacionalidades. O Brasil, país plurilingüe, possui diversas línguas, mais reconhecidas, acho que 130. Mas alguns estudiosos dizem que tem quase 200 línguas diferentes faladas no Brasil. Mas reconhecidas, acho que aproximadamente 130. O Brasil é um país plurilingüe. Nós é que não conhecemos este país. Nós é que não reconhecemos a diversidade deste país. E que eu disse em alguma aula também, outra coisa. Mesma coisa, outra coisa. Quando foi reconhecida há um tempo atrás como língua, esta língua chamada de português macarrônico, porque teve jornal assim, teve toda uma estrutura assim, português macarrônico, que é a forma como a Dona Irã Barbosa canta suas músicas. A Dona Irã Barbosa vai falar as mariposas, volta em volta da lâmpada. O Ernesto nos convidou para o samba, ele mora no Brás, mas aí ele vai. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma raiva. Da outra vez, nós não vai mais. Então, foi reconhecido um pouco assim, né, como uma linguagem, né, usada por um tempo, por um período, né, em especial nos anos, quando chega a comunidade italiana na cidade de São Paulo, um português chamado macarrônico, assim, que mistura português um pouco com italiano. Enfim, a língua brasileira de sinais é modalidade visoespacial. Enfim, Libras é reconhecida por meio da comunidade surda desde 2002. Enfim, é a língua, é a primeira língua, né? A língua portuguesa é que eu só quis manter para dizer isso que eu já disse, né? A língua portuguesa pode aparecer assim, né? A língua brasileira de sinais é primeira língua, L1. Porque tem alguns textos escritos que só vai aparecer assim, L1, L2. L1, Libras, para o surdo. L2, língua 2, língua portuguesa, modalidade escrita. Já que o surdo não fala, né? Portanto, não tem modalidade oral. Ok, só quis manter essa passagenzinha um pouco por isso. O princípio primordial é a aquisição quanto antes da Libras para ela se comunicar. Depende dessa comunicação para depois língua portuguesa e demais habilidades cognitivas. Sem Libras não se aprende. Qual é o objetivo do polo? Identificar no Campo Limpo inteiro, o quanto antes, crianças surdas. Então, nós conversávamos, aliás, com tudo quanto era escola por aí, para falar dessa criança surda. Se ela é surda, tem que ser encaminhada lá para o nosso polo. O quanto antes. O quanto antes. A EMEF tinha toda uma estrutura, mas ela começava com apoio à EMEI. Então, criança com 4 anos já podia aprender Libras, começar a aprender Libras. Quanto antes, melhor. E aí, talvez um exemplo é dizer assim, nós tínhamos crianças da Paraisópolis, que estudavam aqui. Nós tínhamos crianças lá, sabe, Vila do Sol, lá da ponta, que estudavam aqui. As crianças ouvintes, quando ingressam no ensino fundamental, já estão em estágio avançado da aquisição da língua portuguesa. Porque elas já falam lá desde um ano. Elas já estão expostas antes e ali por 1 ano e pouco, 2 anos, começam a falar. Temos que começar a falar, não falo mais. Isso é o uso da língua portuguesa. Já uma exposição desde sempre, e com 1 ano e meio, 2 anos, ela taca ali pau. E a criança surda, se ela vai, sei lá, com 6 anos, ainda não sabe nada de Libras. Vai começar agora. Olha quanto atraso já. É isso. Libras não está a serviço da língua portuguesa para o surdo. Libras está a serviço do estudante surdo. Defende-se que não é possível aprender um conteúdo em uma segunda língua, aprender conteúdos
que usam língua portuguesa sem sedimentar corretamente a primeira língua, Libras, para o surdo. Aos 6 anos de idade, as crianças ouvintes já se aproximam do padrão adulto de aquisição e desenvolvimento da língua. Aos 6 anos de idade. Olha, aqui também dizendo uma coisa, né? Quer dizer assim, 6 anos a criança já dá para avançar em tantas coisas. E a escola hoje segue não avançando. Falando do ouvinte. Agora, o surdo é ruim, porque o surdo muitas vezes é retardado esse início, seja pela família escola, seja por não reconhecer a surdez. Quanto antes, tanto melhor. É a mesma coisa para o autista, né? O autista iniciar um trabalho mediado por adultos na escola, por exemplo, o quanto antes é tanto mais favorável à pessoa autista. O contato inicial de crianças surdas com a Libras, geralmente, infelizmente, ocorre somente na escola. É com o professor, usuário de Libras, que identifica e traz. As famílias tendem a nem reconhecer. Há um filme antigo sobre isso, não está no... Esse filme é até difícil achar, né? Mas há um filme antigo, é uma história de um professor, não vou lembrar o nome, é a história de um professor extraordinário, sei lá que nome que é, mas que tem um filho surdo, que ele não reconhece. Ele reconhece um pouco assim, tardiamente. A história não é sobre a criança surda, a história é sobre o professor, que ele é um super professor. Mas quando ele tem um filho surdo, ele mesmo não consegue reconhecer a surdez dessa criança. Enfim. Acho que é isso, né? Competência nessa língua, competência em Libras, a falta de estímulo linguístico acessível. Olha, a falta de estímulo linguístico acessível, língua de sinais, na primeira infância, é gerador de prejuízos, já entendemos isso. Agora, tira o surdo, coloca o ouvinte. A falta de estímulo linguístico para a criança, que eu quero dizer assim, a falta de contar história, ler história, valorizar o livro, valorizar o escrito, escrever para elas, todos os dias, em casa e na família, também destrói na criança ouvinte a aprendizagem da língua portuguesa, na criança ouvinte. O surdo é a mesma coisa. Gera prejuízo, danos cognitivos para a criança surda, atraso, não caminhar com seus amigos, porque é uma tendência dos amigos irem aprendendo e avançando e ele não ir aprendendo no mesmo ritmo. Enfim, para a criança surda, o aprendizado da leitura e da escrita da língua portuguesa acontece como uma segunda língua de outra modalidade. Língua de sinais primeiro, língua portuguesa depois. Só diz isso, o currículo inteiro. No final do currículo, é apresentado a questão ideovisual, né? Então, a língua Libras, né? Ela tem seleção de dedos, ela tem posicionamento de mãos, posicionamento de corpo. Por isso ela é viso, a gente vê, e ela se localiza no espaço. Tem jeito de fazer, se faz com alguma diferença, já vira outro sinal. Então, há seleção de dedos, articulações da mão, que produzem configurações. Então, o material traz um pouquinho, né? Aqui, assim, um pouquinho, tem tudo lá, né? Traz um pouquinho essas explicações com imagens no currículo da cidade de Libras, né? Currículo da cidade de Libras. Alguns sinais são realizados em partes do corpo, está mostrando um pouco ali, com e sem o contato na cabeça, no tronco, na mão dominante. Então, tem sinais que usam só as mãos, apareceram antes. Sinais que usam mãos e corpos. E, por fim, o último aqui, há uma direcionalidade, né? Tem que fazer coisas para os lados, para frente, para baixo, para dizer determinadas coisas, fazer determinadas coisas ou dizer determinadas coisas. Assim.